Vamos falar hoje aqui em relação a um equívoco que está rolando muito aí, né? Sobre a questão aí do PL 1146/2023, né? Que trata sobre a questão da proibição de coleiras, né? Coleiras eletrônicas, aquelas que dá choque no cachorro e tal. Então tem algumas pessoas que estão achando que estão querendo proibir a questão de guia, né? Andar com a guia, andar com enforcador, andar com esse equipamento de segurança nos animais, certo? Mas na realidade não é bem assim a situação. Esse PL ele está reforçando a questão do uso, né, desses equipamentos que dão choque no animal, né? Ele proíbe o uso, a fabricação, comércio e a importação de coleira que dão choque elétrico em animais domésticos. Olha só. E aí, comenta embaixo, você é a favor ou é contra isso? Você é a favor ou é contra isso? Comenta aí por gentileza. E ainda colocou o seguinte: considerar o uso, né, no caso o PL aí, considerar o uso dessas coleiras como maus tratos aos animais, né? E ainda prevê sanções administrativas e medidas contra quem descumprir a regra. No caso aí, altera a Lei de Crimes Ambientais número 9.605/1998, né, para incluir essa prática como crime ambiental, certo? Ou seja, está querendo, não está ainda proibido, né, mas está querendo proibir aí a questão da fabricação e comercialização, né, e importação aí das coleiras que dão choque nos animais. Motivo que eles colocaram aqui: o choque pode causar dor, estresse, medo, danos psicológicos aos animais. O objetivo é reforçar a ideia de que os métodos de treinamento devem ser não violentos. Presta atenção, não violentos, e respeitar o bem-estar do animal, certo? Quando a gente olha assim, tá tudo mil maravilha, não tá? Quando vê isso escrito assim, a gente, com certeza, todo mundo concorda. Você vai discordar disso? Sim ou não? Comenta aí por gentileza, porque isso é importante. Esse PL aí é muito importante. E aí que tá. No caso, a coleira normal pode? Pode. A questão do colar de elos pode? Pode. A questão do colar de correção pode? Pode. Focinheira, obrigatório. Então tem muita coisa que não mudou. Mas aí que vem um equívoco, uma coisa aí que está rolando bastante em relação a isso daí. Quando você lê isso daí, por isso que eu falo com você o seguinte: sempre a gente tem que confiar desconfiando e sempre olhando os dois lados. Nesse caso a gente já está olhando o quê? Só 50%. E é como se estivesse vendo 100%. Porque todo mundo com certeza vai apoiar, certo? Vai apoiar a não usar, não comercializar, não importar coleiras eletrônicas aqui no Brasil. Beleza? Mas olha que interessante, gente. Interessante isso daí. Olha que interessante. E além disso, o seguinte, o que pode, ó. Coleira comum de passeio pode, peitoral pode, coleira de treinamento sem choque pode, certo? Coleira antipulgas pode, coleira GPS ou rastreadora pode. E aí que vem uma coisa que tá aqui junto, ó. Coleira antilatido sem choque, som, vibração, etc. Olha que eles colocam esse etc. O que vai vir depois de som e vibração? O que é o etc? Se já tá aí som e vibração, o que uma coleira mais poderia fazer além de som e vibrar? Sair um som ou vibrar. O que mais que essa coleira poderia fazer? Colocar etc. O que é esse etc? E aí o que acontece? Nesse caso, uma coleira antilatido pode, que embora em apartamento e tal, né? Às vezes coloca essas coleirinhas no cachorro, ou às vezes aí, ó, Blanca tá latindo ali do lado. Tem gente que às vezes coloca para não ficar latindo muito. E aí que tem uma coisa. A maioria dessas coleirinhas anti-latido, né? Elas têm tipo duas pontinhas dentro da própria coleira,
coloca a coleira no pescoço do animal e pelo lado dentro tem tipo 2 pontinhas. Eu já testei em mim mesmo. E quem me deu o choque na época, quem lembra aí qual cachorro que foi que latia e eu tomava choque? Hã? Magnum. Quem comentou, parabéns, foi o Magnum. Então, em vez de eu colocar no Magnum para testar nele, eu coloquei em mim e esperei ele latir. Cara, tomei choque. Tomei choque. Então, o que acontece com isso? Olha como que é a situação. No caso, dessa forma, quem acaba muitas vezes sendo prejudicado são os adestradores profissionais. Porque a pessoa que é amadora, muitas vezes ele compra uma coleira que não é original, ele coloca às vezes uma coleirinha anti-latido, mas não sabe nem a função, tá escrito lá anti-latido e tal. O cara compra e põe no cachorro e o cachorro para de latir. Mas às vezes o cachorro sem latir, ele tá tomando choque. Entendeu? Dificilmente a pessoa vai comprar uma coleira e vai pôr no seu próprio pescoço para testar. O cara coloca logo no pescoço do animal. E aí essas coleiras que outro animal faz barulho, uma moto passou alto demais, né? Acaba o que? O cachorro tomando choque. Alguém bateu alguma coisa do outro lado, bum, veio uma onda ali uma onda sonora, pode acabar ativando. Então o cachorro às vezes está dormindo e tomando choque. O cachorro está comendo e tomando choque. Está tomando uma água e tomando choque. E para o tutor tá mil maravilha, por quê? Ele não importa, alguns não importa com consequência. Ele não tá nem aí. Ele só quer ver resultado. Então às vezes o cachorro não tá latindo, tá ótimo, deu certo. Só que na realidade o cachorro tá tomando choque. E às vezes lá na hora que vai comprar, essas coleiras não vem falando que dá choque no animal. Vem falando que é coleira anti-latido. Aí a pessoa vai lá, põe as pilhas dentro, tem as baterias, e vai lá e põe no pescoço do animal. Vai colocar no animal? Vai comprar? Primeiro põe no seu pescoço e testa. Testa para ver se é bom. Aí vai entender essa questão aí que muitas vezes o cachorro ele acaba sim tomando um trauma por causa desse tipo de coleira. E o negócio realmente é forte. Eu coloquei no meu pescoço e testei. É forte. Comprei para testar. Eu falei, não vou comprar e vou testar. Fiz um vídeo aqui e mostrei como que funciona. Então, ó, pra você como que é a situação, né? E aí, lá no Mercado Livre tá cheio. Cheinho delas para vender. Na internet você acha em qualquer lugar para vender. Tá vendo como é que é a situação? E nesse caso aqui, né? O que o projeto não proíbe, lá embaixo tá falando lá, ó. Aqui mesmo na pesquisa apareceu, né? Não sei se lá na oficial tem falando. Mas aqui tá falando aqui o que o projeto não proíbe. Em relação às coleiras GPS, antipulga, de treinamento sem dar choque, peitoral, coleira comum para passeio e coleira anti-latido. Aí coloca sem choque, observação ali, ó, som, vibração e etc. O que vai ter no etc, gente? O que vai ter? Além de som e vibração, o que uma coleira dessa pode fazer? Entendeu? Então, tá vendo um equívoco? Então, é através dessas brechas que o cachorro se ferra. O cachorro se ferra. Quando o cara, por exemplo, é profissional mesmo, gente, profissional. Não é como alguns profissionais aí que eu vejo que ainda faz vídeo e tudo, batendo no animal, estrangulando o animal, pisando em cima do animal e o povo achando bonito. Aí eu te pergunto, cara, isso aí eu não vejo incluído nessas coisas. Mas aqui em cima eu vejo falando da coleira e falando que quer incluir isso em maus tratos, certo? Porém, o cara que é profissional, o cara que entende, ele sabe a questão de como regular corretamente aquela coleira para usar no animal. E outra, são todos os animais que vai usar aquela coleira e realmente o animal vai ficar tomando choque? Aquelas coleiras, elas saem som, ela vibra e também tem a função de dar ali uma certa descarga, né? Mas na verdade, pelo que eu entendi, uma época atrás um adestrador até comentou em relação a isso, ela não dá o choque, é o contrário. Aquela coleirinha mesmo que o cachorro late e toma o choque, eu posso falar por experiência própria, é descarga de energia no pescoço mesmo, dá descarga no pescoço da gente.
Aquela sim dá descarga. Já aquela outra de treinamento, pelo que eu entendi, quem usa a coleira comenta aí. Na realidade, ela não dá o choque. Ela tem a carga energética, mas ela contrai o músculo do animal. Tipo aquelas luvas de fazer fisioterapia, que coloca na mão do paciente e ela pega, emite ali o choque e a mão do paciente abre, fecha, contrai, certo? Tipo aquela de fisioterapia. Ou seja, ali está mandando uma certa carga. Mas quer dizer que o paciente ele fica lá gritando, tá dando choque, tô tremendo, não sei o quê. Não, mas ele está emitindo um choque na onde que dá aquele, né, faz o corpo movimentar. Na questão do animal, o que acontece? Quando coloca ali, pelo que eu entendi, ele contrai o músculo do pescoço. Então, igual eu mesmo antigamente, eu imaginava que realmente era uma descarga que dava um choque no pescoço do animal. Mas pelo visto não. Ele contrai o músculo do animal, causando ali um certo desconforto naquele momento, fazendo o animal parar de fazer o que ele estava fazendo de forma errada. Aí eu te pergunto, o que é mais viável? Usar uma coleira até o início desse vídeo, vocês viram aí como que é o contexto da situação, né? A gente quando lê assim, a gente percebe o que estão falando, propondo, né? Coleira que dá choque e tal, a gente imagina que realmente as pessoas estão torturando o animal, dando choque. Né? E tem mais outro caso que eu vou comentar com vocês aí, que muita gente não comenta, e ali sim, dá choque. Tá bem? Então, o que eu estou falando com vocês? Olha como que é a situação. Pelo que eu entendi, comentem por gentileza quem tem, quem usa, quem é profissional, como que é realmente ali a questão do choque. Ele dá o choque ou ele apenas ali contrai o músculo, tipo luva de fisioterapia? Tipo aqueles choquinhos que coloca na pessoa para poder contrair. Ou não? Comentem por gentileza. Teve um outro adestrador que um tempo atrás, né, até me explicou em relação a isso e ele falou que é dessa forma. Beleza? Equipamento profissional, não é equipamento amador. Talvez a pessoa vai pegar um equipamento amador e vai comparar a um profissional. Tem uns que pode muito bem sim dar o choque, né? Porque não é original. É tanto mesmo que um equipamento daquele original não é barato, não é para qualquer um. É só para quem realmente trabalha com aquilo, porque não é barato. Então a pessoa às vezes vai lá na internet e compra, né, um mais barato para poder usar e o cachorro acaba sofrendo muito com isso. Então é triste. Então comente por gentileza, o que você acha mais viável? Pegar um animal às vezes que ele é muito reativo, é um cachorro muito bravo, é um cachorro que qualquer coisa está mordendo, até se você tocar nele ele está avançando, né? Porque às vezes era de outra pessoa, o cachorro não confia mais em ninguém, você está fazendo de tudo e o cachorro não está surgindo efeito, ficou meses e meses, né, tentando se aproximar do animal e não está tendo efeito. O que você acha que é mais viável? Ficar fazendo manejo no animal, contendo o animal durante muito tempo, né? E às vezes o animal acaba tendo confiança apenas na pessoa que está cuidando, ou usar a coleira de forma adequada por um profissional que sabe o que está fazendo, com equipamento tudo bem regulado para aquele cachorro e tal, ou fazer igual alguns fazem, que é bater no animal. Estrangula o animal querendo submissão, mas na verdade fica, como se diz, mufinando o animal. Tem gente que ganha o medo do animal e não a confiança e o respeito do animal. Ele ganha medo, né? O que acontece ali? O cachorro fica com medo, cara. Fica com medo. E aí, vejo que tem muita gente aí, às vezes, faz dessa forma. E acha que é correto ser mais bruto do que o próprio cachorro, que é bruto. E aí, tem muita gente que aplaude isso, acha que é mil maravilha, que tá correto. E às vezes o profissional, ele vai lá, coloca a coleira no animal e usa de forma adequada, até para usar, por isso que tem curso, né? Tem muita gente que faz curso. E aí usa de forma adequada para disciplinar o animal, né? Para ensinar ele muita coisa. A questão do barulho sonoro, a questão da vibração e essa questão também de usar essa carga energética ali, né? De energia no pescoço do animal. A gente quando fala choque, a gente imagina tipo uma tomada, né? Você pega ali, enfia
um fio na tomada, alguma coisa, toma aquele choque ou qualquer coisa, ou pega num fio descapelado. A gente imagina choque dessa forma, mas pelo visto, aqui lá não emite choque dessa forma. O choque é para contrair os músculos. Se eu estiver falando errado, por gentileza, comenta aí e me corrija, beleza? Porque eu estou falando baseado no que o adestrador me explicou alguns anos atrás, tá certo? E agora essa lei que está chegando aí, pode acabar o quê? Pode acabar tirando essa opção, né, de usar essas coleiras eletrônicas nos animais, e os adestradores profissionais poderão parar de usar esse tipo de coleira para poder fazer o adestramento, lembrando que a coleira não é apenas para poder dar o choque, entre aspas, como eu disse, né, contrair os músculos por causa da energia, né? Quem aí já fez alguma fisioterapia na mão, precisou usar, ou na perna, que colocou tipo uns choquinhos e lá tem o grau de voltagem, já sentiu o choque, né? Já sentiu a energia meio correndo na mão e os dedos abrindo e fechando. Você vê que é meio, como se diz, meio não, é totalmente ali involuntário, não é? Os dedos começam a abrir, a pessoa não está nem sentindo os dedos direito e a mão começa a abrir ali, ó. Ou a perna começa a esticar, encolher. Então, isso daí é devido à energia. A mesma coisa é o cachorro tá latindo e tá querendo morder alguém. O cara vai, ativa, e sinto que tem alguma coisa incomodando o pescoço dele, ele vai ficar na dele. Não quer dizer que tá tomando um choque como se fosse um fio escapelado, como se fosse aquelas coleirinhas que pelo visto estão liberadas aí não, ó. Tá liberado. É diferente. Aquelas coleirinhas que o cachorro late e ele toma um choque, ali é uma descarga elétrica. A outra coleira, que, né, eu mesmo até achei que dava choque no animal, ela emite energia ali de forma que contrai o músculo. São diferentes. É diferente uma coisa da outra, né? Não tem nada a ver o que eu vou falar aqui agora, mas só para vocês terem uma noção que nem tudo é o que parece. Uma cerca elétrica, por exemplo. Cerca elétrica. Quando alguém, por exemplo, chega e pega numa cerca elétrica, comente por gentileza, o que acontece? Quando ele pega na cerca elétrica, ele fica grudado na cerca elétrica, ou quando trisca na cerca elétrica, ele é jogado para fora. A energia joga ele para fora, ou ele fica lá colado. Comenta aí por gentileza, porque isso é a questão seguinte, quando a gente olha lá e vê lá, cerca elétrica, a gente imagina que pegou, colou e está lá grudado. Não é assim que imagina? Mas na realidade, o que faz a cerca elétrica? Alguém já viu alguém tomando choque? Já viu como que é a situação? Comenta aí por gentileza, pois isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa, tem um outro equipamento que tem aí no mercado também, que ele é muito vendido e é muito usado, né? Não é para poder usar em pet, mas é em animais de corte, né? Que é o tal do ferrão. Quem já ouviu falar do ferrão? Ferrão elétrico. Quem já ouviu falar aí? Se não for engano, acho que é isso mesmo, ferrão elétrico. É tipo um bastão que quando aperta dá choque na ponta. Aí quando o gado, né, tá passando para poder entrar no caminhão e empaca e não quer ir, aí eles apertam e dá um choque no animal, né? Tipo uma raquete daquela dali, né? Para matar a muriçoca. Mas lá no caso, lá o choque é bem forte. Então, como é que é a situação? Então, ali, pelo visto, está liberado. Mas, querendo ou não, quando ele para analisar, ele também entraria numa questão dessa, né? Porque ele é uma descarga elétrica. É tanto que o bicho chega a dar um pulo, menino. Porco também faz. Faz com vários animais, né? Em relação a isso. É uma coisa que é bem bruta, né? Mas é um negócio como é de corte, ninguém dá nem importância para isso, não. Mas são situações diferentes, né? São situações diferentes. Inclusive mesmo, essa questão da cerca elétrica, ali corre uma energia também. Só que a função daquela energia é diferente de um fio descapelado de tomada que você pega. Ou é a mesma coisa? Vocês acham que é a mesma coisa? Comenta aí por gentileza se é a mesma coisa. Se o cara fica colado, grudado lá na cerca ou ele é jogado para longe, né? Comenta aí, pois isso é muito importante, sua participação. E outra coisa, é como eu estou falando, quando fala coleira eletrônica, coleira que dá choque, a gente já imagina realmente isso. Eu mesmo pensava assim, um tempo atrás, certo? Eu mesmo pensava dessa forma, que realmente apertava e o cachorro tomava um choque. Mas depois, quando o adestrador me explicou em relação a isso, aí eu fui entender na prática, e ele usou nele mesmo. Então,
Eu entendi melhor em relação a isso. Então isso é importante. Quando acontece algo do tipo, o deputado fulano de tal está querendo entrar com um projeto de lei tal. Aí o cara já vai lá, né, faz o projeto baseado em quê? Baseado no achismo. Aí sim entra o achismo. Né? Eu já falei outro vídeo aí sobre achismo. Por quê? Porque o cara às vezes acha que é de uma forma. Como muitos acham que todo pitbull é agressivo. E não é bem assim. Agora, a partir do momento que o cara quer fazer um projeto de lei e ele olha o 100% da história, ele vai entender. A partir do momento que continuam usando e olhando apenas os 50%, que é apenas o lado que querem, e não olha o lado dos adestradores profissionais, infelizmente vai chegar em um problema. Porque para umas pessoas, por exemplo, quem tem um Shih Tzu, por exemplo, quem tem um York, quem tem um Lulu em casa, quem tem um Pinscher, Pinscher é bicho violento mesmo. Mas tem alguns cachorros pequenos aí que não precisa disso, cara. Ele não precisa usar uma coleira eletrônica, né, para adestramento. Será que não? E aí, o que você acha? Precisa ou não precisa? Como eu tô falando, depende do profissional. Tem vezes que a pessoa vê um cachorrinho pequenininho usando uma coleira ali, eletrônica, na cabeça dele, ele só lembra de que, opa, vai dar choque no meu animal. Na cabeça dele ele só pensa isso. Mas na realidade, a coleira tem 3 funções. O som, vibração e a descarga elétrica, né? Que ali a descarga, quando dá, ela contrai a questão do músculo. Incomoda o animal fica mais estático, né? Porque, tipo, incomodou ele. Agora, tem gente que vai falar, não pode usar não, tem que usar só guia e tal. Sim, pode usar. Às vezes demora um pouco mais, mas depende do indivíduo. Tem cachorro que, mesmo usando os métodos mais tranquilos, às vezes demora muito para poder ter algum resultado. Quando se trata de um cachorro, um pit monster, um fila, um cachorro sem raça definida aí, valente demais, cara, o processo é bem custoso, demora muito, né? Aí tem alguns mesmo que parte para ignorância, né? Bate no animal, querendo submissão, quer pro animal deitar na força, né? E aí, muita gente acha que isso é o correto. Na verdade, está mufinando o animal. Está fazendo o animal adquirir medo. Entendeu? Medo. Eu não acho isso correto. Agora, a partir do momento que uma pessoa usa uma coleira e sabe usar a coleira, eu não vejo problema algum, porque tem 3 funções. Às vezes o cara não está nem usando a função de estar estimulando o músculo, né? De estar ali contraindo o músculo, que é o lado já que usa energia. Né? Talvez está usando o barulho sonoro, está usando a vibração, talvez não tenha nem a necessidade de usar essa outra função. Mas como é a coleira em si, e estão querendo proibir a produção, né? A venda, também exportação, automaticamente vai travar muito adestrador. Tem muita gente aí que trabalha de forma espetacular, sabe usar o equipamento de forma correta. Então, automaticamente vai travar essas pessoas. E travando esses caras que sabem usar o equipamento de forma correta, vai abrir um leque para muitas pessoas amadoras. Porque muitas pessoas não vão poder usar o equipamento que tem, que são os profissionais, e vão entrar os amadores. Não, eu não uso isso. Né? Eu mesmo aqui, eu vou falar que isso é verdade. Eu sou amador, eu não sou profissional. Eu sou amador. Eu não uso uma coleira eletrônica, esse tipo de coisa no cachorro, nem nada. Eu faço o que aqui? Eu uso corrente, que ainda aqui em Minas Gerais é até proibido ficar usando. Mas infelizmente, às vezes sim eu tenho que usar por segurança. Aí eu tenho que filmar, explicar. Cara, que negócio, porque se dá um problema, eu tenho que falar, opa, pera aí. Vem cá, chega aí. Olha aqui, assiste aqui, ó. Esse cachorro ele é assim, 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 não era meu, veio desse lugar, tava assim, assim. Eu mostro tudo. Aí eu falo, beleza, não pode deixar aqui não? Então, por gentileza, pode pegar o animal e leva. Mas a partir do momento que foi para outro lugar, tem que divulgar que fulano de tal levou e tá em tal lugar e está sendo bem tratado. Porque, né, questão de pegar e levar e sumir com o animal é fácil. Agora que a gente fica mostrando como é que tá o animal, né? E outros levam e subverte com o animal. Aí é fácil, né? Fácil, né? Mas o animal, quando ele é muito agressivo, ele é muito valente,
Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. A gente tem que ter um certo limite. Dependendo da situação, tem que usar até cambão. Tem que usar focinheira. Tem que usar corrente. E aqui em Minas Gerais é complicado usar corrente. Dependendo da situação que um peão trepa em cima do muro, filma o cachorro na corrente, joga em rede social e faz o fuzuê, aí você tem que ter prova que o animal ficava ali temporariamente por causa de manejo e não ficava lá durante o tempo todo. E quem não filma, quem não tem prova nenhuma, se ferrou. Entendeu como é que é a situação? E talvez o fulano de tal que tentou lascar com a vida do outro, nem cachorro tem. Talvez ele não gosta nem de cachorro, tá fazendo só pra ferrar, pra tirar o cachorro dali, que às vezes late ou alguma coisa. Você tá entendendo? Nem todo mundo que quer ajudar o animal, dar uma de bom samaritano, na verdade ele não quer o bem do animal, ele quer subverter que é o cachorro dali. Entendeu? Quer infernizar a vida ali do vizinho. Então isso é complicado. Então de alguém aí que tem algum problema. Você tá entendendo? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. A questão da coleira, igual eu tô falando, ela, se cair na mão de uma pessoa que não sabe usar e for usar só a função da energia, né, de dar o tal choque, o que acontece? Pode sim acabar prejudicando o animal porque não sabe usar. Tudo que a gente não sabe usar, usa de forma inadequada, acaba prejudicando. É ou não é? Se você vai lá, tira a carteira, né, você tirou a carteira, tá andando no seu carro e fala, agora eu sou habilitado, eu posso andar de carro. Aí você vai lá, pega um Golf antigo, ou pega vamos pegar um Voyage, pega um Voyage mais antigo, você vai lá, marcha e tal, anda no carro, beleza, tranquilo. É habilitado, né? Ok. Aí vai lá e pega um carro automático. Parece simples, mas o cara que não sabe andar num carro automático, ele vai achar estranho. Primeira coisa que ele vai caçar é a embreagem, cadê a embreagem? Você tá entendendo? Então o cara pode ser habilitado, mas talvez não saiba usar a ferramenta. Aí o cara vai lá, aprende no carro manual e no carro automático já acha que é o bichão. É o rei da cocada preta. Aí vai lá e pega um carro esportivo. Aí vai lá, cadê as marchas? As borboletinhas tá lá no volante. Como é que usa esse trem? Cada vez mais as coisas vão evoluindo. Então quem ali sabe andar, o profissional que sabe andar ali, sabe mexer, na mão dele as coisas fluem. As coisas vai da forma que tem que ser. Um cara amador que pega algo do tipo e vai fazer igual, não sai igual. Porque tem que aprender primeiro o básico para ele ir para o avançado. A questão da coleira eletrônica, ela já é um grau avançado. Ela não é para iniciante. Ela não é para amador. O amador é tipo eu. Pega o cachorro, põe na corrente, põe no canil, leva ele ali para dar uma passeadinha. Se avançar, coloca um cambão para não atacar a gente. Dá um jeitinho, põe a focinheira. Vai se aproximando aos poucos, ou seja, às vezes demora aí semanas ou até meses para poder ter algum resultado. Agora, o profissional, não. O cachorro, às vezes não é dele, o cachorro é de cliente. Ele tem que ter resultado. Então, às vezes, tem que ter um resultado mais rápido. E o que acontece? Ele vai e usa o equipamento apropriado para aquela devida situação. Quer dizer que todo cachorro vai usar? Provavelmente sim, provavelmente não. Isso varia do indivíduo. Você vê, por exemplo, às vezes aí, por exemplo, igual eu tô falando, um Shih Tzu com a coleirinha eletrônica. Tem gente que na hora imagina, ela tá dando choque no cachorro. Mas às vezes não. Às vezes a função da coleira só tá para vibrar. Ou até mesmo o som. Né? Emite o som quando ele faz, né, algo certo ou algo errado para ser gratificado e tal. Então, tipo assim, varia da forma que o profissional usa aquele equipamento. Entendeu? Agora o cara que não sabe usar, ele vai lá, pega, coloca no animal e põe só na função lá de energia. E para ele tá pouco, ele vai aumentando a potência e toda hora creu no controle. Aí, infelizmente, né, o cachorro pode tomar um certo trauma, até futuramente colocar qualquer tipo de coleira no pescoço dele. Vocês estão entendendo a diferença das situações? Então essa questão desse PL, ele é favorável para um lado e não favorável para outro. Porque se isso realmente for aprovado,
para muitos vai ser mil maravilha, certo? Porém, muitos profissionais vão ter que voltar, tentar fazer o trabalho usando apenas uma guia, colar de correção, focinheira e petisco. Para cachorro que é adestramento básico, até que vai demorar mais, mas até que vai. Agora, quando pega um cachorro problemático, como é que a pessoa vai conseguir ir corrigindo o animal? Vai demorar muito mais mesmo. Então acredito que o quê? Muitos adestradores não vão ficar mexendo com um cachorro que é mais complicado para poder mexer. Você está entendendo? Cachorro que leva mais tempo. Então muitos adestradores profissionais poderão até mesmo evitar de pegar alguns trabalhos, porque eles sabem que vai ter a necessidade de usar a coleira e não pode usar. Então quem tem um cachorro que é problemático, um cachorro que é bravo, um cachorro que é muito reativo, não acha uma pessoa ali qualificada para poder estar cuidando do animal dele, o que ele vai fazer? Se às vezes representa uma ameaça dentro de casa para a família, ninguém quer adotar, e aí? Tem muita gente que pode acabar até mesmo soltando o animal, abandonando o animal. Pode aumentar cada vez mais essa situação. Você está entendendo? Aqui em Minas Gerais mesmo é até complicado agora. Se isso aí mesmo for aprovado, por exemplo, já é complicado você colocar um cachorro na corrente. Já é complicado, né? Mas ó pra você ver como é que é a situação. Tem muita gente que cria aí de qualquer jeito. Não tem problema. Aí o cara às vezes limita e ele corrige e tem um problema. Tem gente aí que bate no animal para adestrar. Diz que é para deixar o cachorro submisso. Estrangula, levanta o cachorro, aperta o pescoço, bate com pau, né? E acha que está fazendo o correto. Pelo fato óbvio, seria um maus tratos, né? E aí, beleza, isso aí vai correndo frouxo. Agora a questão aí da coleira. Vai proíbe. Muitos desses cães talvez não vai mais para a mão de alguns profissionais. Vai cair na mão de alguns amadores. Que pode cuidar do animal de forma gradualmente ou tentar fazer de forma mais rápida, né? Que aí usa até mesmo agressividade com o animal, sem usar coleira. Sem usar coleira. O cara usa agressividade com o animal sem usar coleira. E aí? Vai ter o resultado rápido. Mas e aí? Infelizmente, muitas vezes vai mufinar o animal. Entendeu? Então, esse tipo de lei, eu acredito que ela, quando eles vão fazer alguma coisa assim, eu acho que eles deveriam chamar alguns adestradores profissionais, né, para bater um papo. Chama eles lá na salinha. Tal está, beleza. Como é que funciona essa coleira? Ela realmente dá uma descarga, ela dá choque no animal? O animal sofre ao usar a coleira ou não? Aí a pessoa pode pegar a coleira e colocar no pescoço lá do senador e falar, olha, só você para saber, testa. Ou então põe na mão, põe aqui no braço aqui, ó, e testa. Para entender o que o animal pode estar usando, pode estar sentindo ali. Além do mais, a questão do animal tem o pelo, né? Então muitas vezes a coleira pega ali, não vai passar, acredito que a mesma carga do que na pele humana, que é pelado, né? Que não tem nada. Então acredito que na pele humana seria mais forte. No cachorro acredito que não seja tão... Não sei. E aí é aquela questão, tem que testar. Então testaria, mostraria como é que é a situação. Para a pessoa sentir, né, o músculo contraindo, para ele entender o que o animal sente ali. E depois mostra, e nesse caso é as 3 funções. A de vibrar, a sonora e a de energia, né, que emite ali o tal choque. E aí mostra também ali num cachorro que já é treinado como funciona. Entendeu? E aí tem que explicar também em relação aos cães que são agressivos, os cães que às vezes não tem jeito, tem cachorro que vai ser sacrificado, cara. Tem cachorro que vai ser sacrificado se isso for aprovado. Por quê? Porque tem muita gente que só pensa o lado dos cachorros, né, que tá usando ali e tá tomando choque, isso, aquilo, aquilo outro. Mas igual eu tô falando, provavelmente, né,
o que o adestrador falou comigo é o correto. Não dá o choque. O choque que dá é tipo aquele de fisioterapia. Ele contrai os músculos. Mas comenta aí. Talvez realmente ele tá dando choque, aperta e dá choque no pescoço do cachorro. Então comenta aí também. Essa daí estão querendo proibir. Essa que dá tipo, né, contraindo ali o músculo do animal. E a outra, que é o antilatido, que é aquela que põe no pescoço do animal, na hora que ele vai latir, ele para misteriosamente. Aquela lá, pelo que eu tô vendo, não tá proibido. E aquela lá, se não for engano, é da mesma que eu comprei, que um dia coloquei no meu próprio pescoço. E ela sim dá choque. Ela dá choque de verdade. Ela dá descarga elétrica. Entendeu? Ela dá descarga elétrica. Então olha só como que é a situação. O que realmente, provavelmente, não dá descarga elétrica, tá para ser proibido. E o que dá descarga elétrica, o animal às vezes fica o dia inteiro com aquela coleira no pescoço, não é só na hora do treinamento não, o dia inteiro, dia todo, semana toda, o mês todo com aquela coleira no pescoço. Aí um outro cachorro late, faz algum barulho do outro lado e provavelmente o cachorrinho que está dentro da casa está tomando choque. Mas para o tutor tá tudo mil maravilha. Tá vendo como que é as situações? Por isso que tem que olhar os dois lados da situação. Os dois lados. Agora, se a coleira realmente, o adestrador, tipo, contou mentira, e a coleira profissional, a hora que o cara aperta ali, o cachorro ele toma realmente um choque, ele toma um choque, aí sim tá errado, tem que proibir mesmo. Agora, se o choque for desse tipo de fisioterapia, que ele contrai o músculo, acredito que não tem problema, porque automaticamente uma coleira daquela pode salvar a vida de um animal, porque o animal às vezes ele é muito valente, ele é muito agressivo, e às vezes vai, por exemplo, para um canil municipal que tem data. O cachorro muitas vezes tem canil que não fica a vida inteira em canil não, gente. O cachorro, quando ele é pego na rua, ele vai para lá, por exemplo, às vezes vai pro canil, alguns são assim, não sei se aí na sua cidade, na sua região é assim, mas tem alguns aí que eu sei que é. Eles levam para lá, pro canil, faz um trabalho com o animal, adestramento básico, castra e deixa para adoção. Ninguém quis adotar o animal. Qual que é o destino do animal? Voltar para o mesmo lugar para dar espaço para outro. Por quê? Porque aquele animal não representa uma ameaça, uma agressividade a outras pessoas. E também não vai reproduzir. Acaba virando um cão comunitário. Agora, quando chega um cachorro bravo, e aí? Ele tem tempo. Ele não vai ficar lá a vida toda. Um cachorro é bravo. Para ser adotado, a pessoa tem que ser capacitada. E às vezes, até para adotar é difícil. Aí muitas vezes entra a questão do veterinário. Não é adestrador, veterinário. Para poder dar laudo sobre o animal. Se ele está apto para poder voltar para a sociedade, para ser adotado e tal ou não. Então muitas vezes acontece o fato que o veterinário assina, né, como se o cachorro não tivesse jeito. E esse animal muitas vezes é sacrificado. Certo? Então, uma coleirinha dessa, sabendo usar da forma adequada por um profissional, vocês acham que realmente deve proibir ou não? Ou deve proibir a venda para quem não é habilitado para isso, para quem não tem curso, para quem não é adestrador profissional? O que vocês acham em relação a isso? Porque é igual eu estou falando, sabendo usar, acredito que não tenha esse perigo todo não. Agora, não sabendo usar, qualquer coisa tem perigo. Até uma coleira normal tem perigo. Até um enforcador normal tem perigo. Você tem noção? Um colar de elos. De elo, que é aquilo que tem a argolinha de um lado, a argolinha do outro, a correntinha. Até aquilo, se você não souber usar, você mata o animal. Porque muitas vezes, o que acontece? O animal começa a estrangular e a pessoa puxa e depois solta e o animal gira na guia e a pessoa não gira a guia no mesmo sentido que o animal girou. O que acontece? Acaba estrangulando o animal. Aperta o pescoço do animal.
E aí o cara frouxa a guia e não volta. O colar, ele não volta, ele aperta e fica estrangulando o animal. E às vezes o animal é bravo, sem focinheira, como é que você vai pôr a mão? Aí o cachorro está desesperado que está estrangulando e ainda, você levando a mão dele, aí que vai querer morder mais ainda, até pode dar um piripaque. Você vê como é que é, né? É o lado que muita gente não fala. Então tem que saber usar. Mesma coisa cambão. Cambão também. Para usar tem que saber usar. Da mesma forma que o cachorro girou para lá, você tem que girar o cambão também. Você não pode ficar com o cambão parado, deixar o cachorro ficar girando, senão estrangula também. Então tudo tem que saber usar sim. Se não souber usar, é problema na certa. Tá bom? Então eu gostaria muito que você comentasse embaixo o que você acha em relação a isso. Você é a favor ou é contra? Você é a favor apenas de profissional poder adquirir? Ou qualquer um pode adquirir? Ou então você simplesmente não é a favor. Ninguém pode usar a coleira e cada um depois procura algum adestrador que não usa nada do tipo para poder estar adestrando o animal. É fácil dessa forma, né? Quando o cara tem grana, por exemplo, ele pode procurar um outro adestrador, que o adestrador tem bastante tempo. Vou te falar o seguinte, em Montes Claros, teve um conhecido de Débora lá mesmo, que até trabalha com ela lá, que ele tem um cachorro, o cachorro dele é um sem raça definida. Uma sessão, vou ver com ela direitinho se foi isso mesmo, então eu entendi errado. Débora, tá acompanhando? Comenta aí por gentileza, quanto que foi uma sessão de aula para o cachorro do rapaz que é amigo seu, né? O cachorrinho que é sem raça definida. Quanto que o adestrador cobrou uma sessão? Comenta aí por gentileza, tá bom? Só para vocês terem noção. Dá uma olhada aí nos comentários que talvez ela já respondeu. E aí vocês olham para você ver o valor que foi uma sessão. Agora imagina a pessoa ter que pagar 10 sessões ou 15 sessões. Você tá entendendo? E ainda muitas vezes o deslocamento até na casa. Quanto que não fica no final? Quer dizer que todos é esse preço? Não. Varia muito. Varia. A questão da coleira usando corretamente, acredito que o animal possa ter mais resultados, mas tem que saber usar com responsabilidade, né? Põe no pescoço do animal, o animal fez algo errado, por exemplo, a coleira vai vibra, não é o choque, né? Que contrai a musculatura, mas ela vibra, tipo um celular vibrando, por exemplo, ele vibra, o cachorro vai ficar, o que é isso? Ele vai parar, né? Aí ela avançou no de novo, ó, vibrou de novo, ele vai entender, opa, pera aí, toda vez que eu avanço todo cachorro eu sinto isso, então não vou avançar mais. Entendeu? Ou então, na hora que vai chegar perto do animal, o animal rosna, sentiu de novo. O animal vai vinculando, vai conciliando uma coisa na outra, né? Vai conciliar uma coisa na outra, vai falar, opa, pera aí, fui morder, vibrou aqui. Que é isso, né? Fica meio assim, então a hora que vai pôr uma água, pôr comida, o cachorro quer morder de novo, vibrou de novo. Aí vai incomodando, ele vai entendendo o seguinte, opa, pera aí. A hora que ele for beber ou comer ali, for trocar a água por ração, e ele não rosnou, não fez nada, não sentiu nada. Ou seja, automaticamente a água e a ração se torna gratificação para o animal. Então, enquanto o animal está se comportando mal, ele sentiu uma vibração, e ele aos poucos, conciliando uma coisa boa com outra boa, uma coisa ruim com outra ruim, acredito que o animal vai consertando com o tempo. Entendeu? Isso é a minha opinião. Eu mesmo aqui, igual eu falei, eu sou amador. Só que muita coisa que eu faço aqui, falar que isso é a verdade, profissional demora para fazer. E tem profissional que não pega para fazer. Por quê? Porque demora tempo, muito tempo para poder estar fazendo. Entendeu? E aí a questão, muitas vezes, tem cliente, né, que tem que receber o animal em menos tempo, porque cada sessão tem que pagar. A gente faz aqui de graça de uma forma que demora muito, né? O animal não fica aquele animal que senta, deita, dá pata, né, de forma extremamente adestrada, mas ele aprende muita coisa. E isso aí leva tempo. Já passou alguns cachorros aqui mesmo que o manejo que a gente fez aqui foi usando baia, usando focinheiro, usando coleira, usando guia, usando cambão, né? Usando o colar de correção. Essas coisas, mas demorou muito tempo, cara. Muito tempo. Tem cachorro que, igual eu tô falando, ele não tem esse tempo todo.
Tem cachorro que às vezes cai, por exemplo, num controle de zoonose, alguma coisa do tipo, e ele tem uma certa agressividade. Se ele tiver a oportunidade de um profissional ir lá dar uma luz pra ele, né, pra poder ajudar esse cachorro, cara, cada vez mais rápido der pra ele entender o que pode e o que não pode, melhor é. Do que cair às vezes na mão de outros aí que bate no animal. Teve mesmo um vídeo mesmo que eu vi aí do moço que ficou filmando uma cachorra cair dentro da água, ficou esperando a cachorra cair na água, porque pelo visto já tinha caído antes, né? Pra a cachorra, não, a cachorra tipo assim, ela aprender que não pode ficar entrando na água ou beirando a água. E aí a cachorra ficou lá afogando, e o cara só filmando e o outro lá enrolando pra entrar, e a cachorra engolindo água e ficou aquela lambança toda. Eu falei, meu Deus do céu, que angústia. Na época era uma, não sei se era uma bully ou era uma monster. Acho que vocês viram aí, eu acho uma cachorra marrom, parece. E aí depois a explicação foi essa, que aquilo lá era pra cachorra entender que ela não podia ficar entrando na água, que ela não podia beirar a piscina, que aquilo era pra aprender, porque se uma hora não tivesse ninguém, ela caísse na água, ela ia morrer afogada. Esse foi o argumento, se não for engano foi isso. Só que na minha cabeça, pra muita gente foi maravilhoso, tá certo. Na minha cabeça foi o contrário, na minha cabeça foi o seguinte, aquilo foi um trauma. E quando a cachorra cair dentro d'água, ela vai apavorar mais ainda, porque da outra vez ela engoliu água, ela ficou com medo, ela vai apavorar mais ainda, vai entrar em desespero e pode morrer afogada até mais rápido. Outra coisa, pelo visto ela tinha mais cães, se um cachorro esbarrar no outro, ela cair dentro d'água, a mesma coisa. Então o que deveria ter feito ali? Deveria, acredito eu, que na beirada da piscina de fora a fora deveria ter colocado uma proteção. Ou então em cima da piscina colocaria aquela lona de proteção. Ou até mesmo ensinaria a cachorra a nadar. Cara, é mais viável deixar a cachorra se afogar ou ensinar a cachorra a nadar? Deixa a cachorra entrar na piscina, pô, entra junto. Segura ela por baixo, ensina ela a nadar. Uma hora ou outra que ela cair lá, ela sabe nadar. A partir do momento que ela não aprende a nadar, toda hora que ela cair lá dentro, ela vai engolir água, uma hora vai morrer. Entendeu? E lá ela caiu, foi lá no fundo, velho. Ficou rolando assim, lá dentro da água. Ela nem ficava subindo muito, subia muito pouco. E o cara enrolando pra tirar. Então, ó pra você ver como é que é a situação. Agora imagina se ela tivesse usado nesse dia uma coleira eletrônica, e o cara tá de longe. Ela chegou perto da piscininha, ela apertou, por exemplo, a vibrar. Ou então o sonoro. Chegou perto da piscina, vibrou, ela já, né? Ele ia voltar para trás. Toda vez que chegou perto da piscina, de novo. Das próximas vezes fica automático. É a mesma coisa que você andar num carro e vai virar uma esquina. Não é automático, você não dá seta? Você vai virar o volante que sua mão automaticamente já bate. Vai virar para cá, sua mão bate de novo. Já dá seta automático, não é assim? Quem aí é dessa forma, comenta. Fica automático. Você não tá dando seta para dar seta. Fica automático. Ó, que você vai virar ali, você tá chegando, né? Você tá indo. Você já bata a mão, é automático, você já vai virar. Não é questão de vir virando o volante, tá falando errado aqui. Mas é automático, não sei se vocês entenderam aí. Né? Você vê lá a esquina, já tá chegando lá, já tá dando seta. É automático, fica no subconsciente da gente, né? A mesma coisa é a questão do cachorro, dessa forma, fica automático. Quando chegar perto da piscina ali, ele escuta um som ou uma vibração, né? E se mesmo assim ainda está querendo beirar muito a piscina, aí pode entrar essa outra função, né? De dar esse choque, né? Que na verdade aí provavelmente é como o choque da fisioterapia, que contrai a musculatura. Então isso incomoda. O que é que vocês acham que é mais viável? Fazer isso ou deixar o cachorro cair na piscina e praticamente se afogar? Entendeu? Então cada caso é um caso. A partir do momento que proibir a fabricação da coleira, proíbe as 3 funções: sonora, vibração e essa que dá choque, né? Que é como eu tô falando. Quando fala choque, é muito pesado, né? Choque, a gente imagina uma descarga elétrica, né? Mas na realidade, pelo visto, não é assim não. É tipo aquelas de fisioterapia, né? O pessoal que vai na fisioterapia, que coloca e sente, se não for engano, pelo visto, é igual aquilo lá. Porém tem a potência, né? Mais forte, mais fraca. E aí ele contrai o músculo do pescoço do animal, o animal fica incomodado com aquilo e para de rosnar, para de latir, para de fazer alguma coisa errada. E aí ela, né, vai controlando o animal até ficar automático. Na época nossa não, né, que eu não sei que idade que você tem, mas na época da geração minha,
aí uns anos atrás, o que acontece? Vou falar que isso é verdade, não recomendo isso não. Mas mãe e pai batiam em mim, né, mãe? E eu mereci cada cipuada, cada cintada. Mesmo correndo, ela arrancava a sandália e me buscava. Ô, bicha, tem a mira boa, menina. Acertava eu lá longe, né? Quando subia no muro, também. Quando subia em cima da laje, era só descer. Já descia, já esperando cipó e cinto no lombo. Você tá entendendo? Então o que acontece? Depois de um certo tempo, o que acontece? Olha só. A gente vai fazer alguma coisa, a gente já imagina a surra. O pai e a mãe da gente não precisa nem bater mais não. Ele só olha. A gente já tem o código. Você tá entendendo? O algoritmo já identifica. Tá errado, não faça isso, é surra, é cipó. Fica no subconsciente da gente, a gente começa a andar mais na linha. Não é assim? Quer dizer que o cachorro vai fazer a mesma coisa? Não. Tô falando a questão aí da vibração, o som, coisas ruins, coisas que incomodam. Por que incomoda? Tá incomodando porque o cachorro tá fazendo algo errado, não é? Quando alguém faz alguma coisa errada, você chama a atenção da pessoa, não é uma coisa chata, não é uma coisa que incomoda, a pessoa quer fazer o que quer, mas às vezes aquilo é errado. Às vezes chamar a atenção, explicar aquilo, falar aquilo é ruim, mas na realidade tá fazendo bem. Nem tudo de ruim que fala ali é realmente ruim. Às vezes é que a pessoa tá precisando escutar aquilo para corrigir, não é? Porque se for ficar falando sempre o que a pessoa quer escutar, infelizmente lá na frente dá problema. Porque a vida não é assim, o mundo não é assim. O mundo muitas vezes a gente escuta coisas desagradáveis, não é? E isso faz a gente pensar. Na questão do cachorro, se tudo de errado que ele faz, você vai agradar ele, o que vai se tornar quando ele tiver adulto? Então, quando ele faz algo de errado, ele tem que receber algo que também é desagradável para ele. A partir do momento que ele recebe algo que é desagradável, ele vai tentar fazer algo para te agradar. E aí ele ser recompensado. Então tudo é um jogo. É igual eu tô falando, eu sou amador. Eu tenho meu jeito de mexer aqui. Outras pessoas são profissionais. Você tá entendendo? Eles têm outros jeitos de mexer. E isso é totalmente... Cara, vai da essência de cada um. Vai da essência. A gente às vezes tem tempo pra mexer. Outras pessoas não tem tempo pra ficar mexendo assim com cachorro, não. Né? Pra poder entender o comportamento, pra avaliar o animal, pra identificar os gatilhos do animal. Por que ele tá ficando daquela forma. E outra, entender quando o animal tá controlando o dono. O próprio cachorro muitas vezes ele adestra o dono, não é o dono que adestra o cachorro, é o cachorro que adestra o dono. Se o cachorro rosnou pro dono e o dono afastou, ele já entende, opa, se eu rosnar para ele tem medo de mim. Então vai lá apanhar a vasilha lá com ração, a pessoa foi pegar, ainda é novo, filhote ali, leva a mão, o cachorrinho rosnou, a pessoa fica rindo e afasta, né? É bravinho, é bravinho. O cachorro, ele tá entendendo aquilo. Opa, eu rosnei, quer dizer que é meu? Eu que mando? Eles não podem pegar, não. Rosnei, eles cortam, viu? Rosnei. Você tá entendendo? Automaticamente, o cachorro ele vai o quê? Adestrando o dono. E futuramente o dono tem problema com o cachorro. Por quê? Porque é o cachorro que tá mandando em tudo. Ele não tem correção. Ele não tem. Não tem. Aí sobra para outra pessoa resolver o problema daquela pessoa que não soube dar disciplina pro seu filhotinho, né? E depois cresceu e acabou dando dor de cabeça, tá certo? Então, gente, é isso. Passando aqui apenas para falar com vocês em relação aos dois lados da moeda. Os 50%, né? Que é a questão aí do projeto, mais os 50% prático, lógico, objetivo, né? E vida real, que é o uso realmente da coleira, tá certo? Os pontos positivos, os pontos negativos, como provavelmente é realmente a função do tal choque. Quem é profissional, comenta. Quem tem essa coleira, comenta. Tô falando a coleira profissional de adestrador mesmo, viu? Comentem por gentileza. Não é aquela coleirinha comprada lá na Shopee, lá no Mercado Livre, que põe no pescoço do cachorro e deixa 24 horas, não. Antilatido. Você viu aí, né? Pelo visto tá liberado. O que é errado tá liberado. Quantos anos que eu já falei que esse trem dá choque no pescoço dos cachorros? E pelo visto tá liberado. Pelo visto não, tá liberado. Esse trem tá lá, eu já vi lá no Mercado Livre.
Dá choque sim, pega e põe no seu pescoço e fala assim, bem chama pra você ver o choque que você toma. É de jeito, hein? É de jeito, é desmodinho mesmo, o trem é feio, falar com vocês a verdade, é feio, o trem não é bonito não. Mas é isso, comenta aí, por gentileza, gostaria muito de ver o seu pensamento, forte abraço, mete um like e até o próximo vídeo. Vamos ver aí, né, o que vai dar esse negócio aí daí pra frente. E acredito que se for aprovado, muito adestrador não vai dar conta de adestrar os cães. Vai ter que voltar como era antigamente. E vou te falar com toda sinceridade, muito adestramento antigo hoje em dia é considerado maus trato. E aí lasca. Aí lasca. Pra você ter noção, ó, falar com vocês aqui um dos que muito... Sabe que eu não posso falar aqui não, senão depois o pessoal vai ter ideia e vai inventar fazer com seus cachorros. Mas tem uma técnica aí que o pessoal fazia pro cachorro não comer carne envenenada, antigamente, né? E aí, muita gente sabe, né? Hoje em dia se for fazer é maus trato. Mas o que acontece? Os cachorros depois não comiam mais carne nenhuma que via no chão. Podia cair do prato da pessoa no chão, porque ela não comia. Então o cachorro dificilmente era envenenado. Depois de um certo tempo, ninguém fez mais. Muito cachorro às vezes acaba morrendo envenenado, né? Então, para poder voltar vários tipos de adestramento, talvez vão ter que voltar o jeito que era antigamente. E aí tem muita coisa que é bem pior do que essa coleirinha aí, viu? Falar que isso é a verdade, que é bem pior. Eu sou a favor de profissional sim usar de forma correta em cães que realmente precisa. Porque tem 3 funções, não é só essa função da choque não. Tem a função de vibrar, tem a função também de som, né? Essas 2 funções, que é junto da mesma coleira, eles anulam. Só fala só esse outro lado aí. Eu mesmo, antigamente, eu achava que realmente ele dava uma descarga no pescoço do animal, porque eu comprei aquela outra para testar, aquela de antilatido, e ela deu um chocão. Aí a outra, eu também imaginava que era da mesma forma. Aí o adestrador falou comigo que não, é diferente. A outra, ela contrai o músculo. Aquela, ela dá descarga, é diferente. Então, às vezes, esse é deputado ou é senador? Deixa eu ver aqui se é deputado ou se é senador. Só um momento aqui. Ele tá falando isso, talvez, né, para poder fazer. Não é uma coisa ruim. Ele tá fazendo isso olhando pro lado bom, né? Lado positivo. Mas, na realidade, pode estar prejudicando muito. É senador, né? Senador Marcelo Castro. Então é isso. Passei aqui apenas para poder dar minha opinião em relação a isso daí. Tem o lado positivo e o lado negativo. Se não souber usar, realmente deve ser proibido. Se ela realmente dá uma descarga elétrica mesmo, tem que ser proibido mesmo. Se ela dá a descarga tipo fisioterapia, não tem o porquê ser proibido. Então, às vezes as pessoas vão fazer uma lei, mas não tem base real no funcionamento do equipamento. Por isso que eu acho bacana, né, eles verem com um adestrador próprio que entende para explicar na prática como funciona. Aí sim eles vão entender em relação como realmente deveria ser esse projeto de lei. Porque tem muitos aí que com certeza tem e usa totalmente errado isso daí. Totalmente errado. E tem outros que usam outros métodos mais errados ainda. Eita, som teste desligou aqui. A questão minha câmera. Mas então, gente, é isso. Passei aqui apenas para poder falar com vocês um pouco em relação a isso. Quem é a favor, comenta. Quem é contra, comenta. Pois está rolando aí esse projeto, viu, gente? Qualquer coisa vai ser aprovado. Pode ajudar em alguns casos e prejudicar outros. A mesma coisa é a proibição de reprodução de pitbull em Minas Gerais, né? E aí eles pegaram muito no pé. Se prejudicou muito foram criadores profissionais. Porque muitos aí continuam a mesma coisa, mudou nada não. Tá a mesma coisa, né? Então, é difícil. Então é isso, fiquem todos com Deus. Por gentileza, clica no joinha, comenta aí que eu quero ver seu comentário, pois isso é muito importante. É um assunto meio delicado, né? Porque não é fácil explicar isso e comentar em relação a isso. Tem gente que entende de outras formas, né? Por isso que o vídeo aqui é um pouco longo. Isso aqui não tem como fazer 1 minuto, 3 minutinhos explicando isso não. Entendeu? Porque na cabeça de muita gente o negócio demora, né? Para poder ter o entendimento, né? Muita gente hoje em dia
está acostumado com 15 segundos, 1 minuto, 3 minutos no máximo. Tudo acelerado, tudo pilhado. Mas aqui não. E parabéns para você que assistiu até agora, porque você teve paciência para poder ver o desfecho desse vídeo. Bom, você tem mais entendimento em relação a esses casos, né? Sobre a questão das diferenças dessas coleirinhas e também formas de algumas pessoas às vezes adestra, que é bem diferente um cachorrinho pet de um cachorro agressivo que não é pet. Tem cachorro que chega a ser considerado praticamente um cão selvagem. Tem cachorro que nunca teve ali toque das pessoas, não sabe o que é uma guia, não sabe o que é uma coleira, não sabe o que é comer na mão. A gente já pegou aqui uma época atrás uma cachorrinha praticamente selvagem. Quem lembra dela aí? O dia nós foi pegar ela lá na rua, correndo atrás dela, mordeu, filhote, me mordeu meu irmão, mordeu o cara que foi ajudar, pregava o dente, se chegava perto dela, ela rosnava, ela ficava acuada, ela ficava... Por quê? Porque era criada no mato. E as pessoas jogavam comida, ela não liberava. Eles só iam comer à noite, igual o bicho do mato. Então existe cães assim. Então você acha que um cachorro desse é simples para mexer? Não. Então tem vários graus de diferença aí entre a questão dos animais, tá bom? Sabendo usar, acredito que não tenha problema. Agora, se não sabe usar, aí essa pessoa não pode usar mais não, e tem que ser proibido para essa pessoa que não sabe usar o equipamento, tá bom? Qualquer tipo de equipamento, na verdade, né? Tem muito equipamento simples aí que faz uma diferença brutal. A mesma coisa, pra você ter noção, uma furadeira. Uma furadeira simples, uma furadeira. Parece uma coisa simples, né? Peão, macho, homo. Ah, mas aí entra, né, quem fala homo, fala mulher, entra às vezes, não tô falando nada disso, não tô falando que tem de gênero, tô falando peão mesmo. Por quê? Porque a maioria dos peão, o cabelo é curto, né? Pega a furadeira e furando parede. Tranquilo, não é? O que acontece às vezes? Uma mulher às vezes vai usar uma ferramenta dessa. Praticamente a mesma coisa. Se ela for usar ali a furadeira na parede e ela não tem o conhecimento, ela pode perder a metade do couro cabeludo apenas por ter usado uma furadeira. Às vezes o cabelo pode enrolar, infelizmente, acabar girando e puxando tudo. A mesma coisa uma maquita, tem que saber usar. Então, tipo assim, tá vendo como é que as coisas... Na mão de quem entende é uma coisa, na mão de quem não entende é outra. Entendeu? A mesma coisa um cara também que é cabeludo, você não sabe usar ali, infelizmente pode enrolar numa furadeira. Parece simples, né? Ah, pega a furadeira, fura um buraco aqui, põe uma bucha aqui. Não parece simples? Teoria. Prática é totalmente diferente. Tem gente que fala assim, ah, faz isso, aquilo, aquilo outro. Parece simples, né? Teoria. Vai fazer na prática se é só aquilo. Não é. Às vezes tem tanta coisinha para chegar até aquilo que parecia simples. Entendeu? E aí é bem custoso isso. A mesma coisa a questão da coleirinha. Para algumas pessoas é uma coisa brutal de outro mundo, uma descarga elétrica no pescoço do animal. Mas para o profissional, para quem entende, não é bem assim. Você tá entendendo? Tá vendo como que tem que olhar os dois lados para entender o 100%? Qualquer coisa, se algum adestrador profissional quiser mandar um vídeo explicando em relação a isso, manda aí pra gente que a gente compartilha aqui no canal. Acredito que, como falei isso no final desse vídeo, dificilmente alguém vai estar mandando, né? Só quem assistiu tudo, até além de... Eu acho que passou de 1 hora esse vídeo. Então, é difícil mandar, né? Mas mesmo assim, manda aí pra gente aqui, tá certo? Ou até mesmo... Deixa eu ver. Ou até mesmo posta, né, no canal aí, manda colaboração, ou até mesmo manda pra gente quem faz um remix, né, pra mostrar em relação à explicação, em relação a essa questão do choque, a questão do som e a questão da vibração. Quando usar, por que usar, né, e isso é muito importante. Agora, para quem quer saber mais detalhes sobre isso, aí muitas vezes é só curso mesmo, para poder estar entendendo quando usar, por que usar e como usar, né? Então isso daí é extremamente importante. Rapaz do céu! Falei bastante com vocês aqui, né? Você tá doido?
Falei bastante, cara. Bastante mesmo. Mas é isso, vou ficando por aqui, viu? Mete um like, que Deus abençoe todos vocês e vamos ver o que, que vai dar esse negócio aí. Provavelmente uma proibição em breve ou mudanças no projeto ou anulação do projeto. Porém, todo projeto tem que ter alguém entendida junto e não um amador junto. Que às vezes a pessoa, tipo assim, tá mais pro lado do protetor, por exemplo, e aí não entende isso. Aí é sempre do lado, né, mostrando cachorro manso, esse tipo de coisa. E aí, esse lado que eu expliquei, tem gente que não parou nem para pensar em relação a isso. E mesmo a gente explicando, tem gente que não concorda, não entende isso. Não entende. Porque é o que eu tô falando, na teoria é uma coisa. Mas a gente que mexe com cachorro com a mão na massa, a gente sabe como que é a situação. É diferente. É bem diferente mesmo. É igual mesmo o dia que Débora viu ali o amarelão lá no canil. Ele em pé em mim ali e tal. Qualquer outra pessoa ali que viu aquilo tinha soltado o cachorro da corrente. Nada, o cachorro morre. Não, o cachorro é manso demais, como é que tá aí? Qualquer um tinha soltado. Só que como eu entendo o cachorro, eu sei o comportamento do animal, eu sei os limites. Então não vou fazer. Quando fui fazer o manejo, aí viu o outro lado. Ali tava vendo só 50% do cachorro. Os outros 50% ninguém tava vendo aquilo naquele momento. Débora teve que comer assim, a hora que viu o cachorro lá, que o cachorro até soltou da corrente e ficou solto ali. Ela viu que não era brinquedo. Naquele momento ali, eu e ela tava correndo risco. Porque se o cachorro visse pra cima de uma vez, eu tava sem o cambão, eu tava apenas com a vassoura ali que dava pra apoiar ele na corrente pra lá. Mas mesmo assim, a vassoura também tá quebrada. Então, não ia, né? Ia ser custoso pra mexer. Mas no final das contas, graças a Deus, deu certo. Mas aí foi bom que o quê? Aprendeu cada vez mais. Nem todo cachorro que abana o rabo, que come na mão, que demonstra carinho, que demonstra ali cachorro que é manso, quer dizer que ele é manso. Por quê? Tá passando por um processo. Agora, a partir do momento que o cachorro já passou pelo processo e continuou com esse comportamento, sem ser reativo, aí sim você sabe que você pode confiar um pouco mais, tá bom? Mas enquanto não chega nesse grau, nesse ponto, quando não chega nesse ponto, a gente deve tomar o máximo de cuidado possível, beleza? Agora eu vou nessa. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Gratidão por ter acompanhado até agora. Um abraço especial para todos os membros, todos os novos inscritos do canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Quero ver seu comentário e te espero no próximo vídeo. Falou, gente. Tchau, tchau.